Já falou boa noite pro irmão que está do seu lado? Que nem a mesma igreja, dá boa noite. Fala, e aí, de boa? Tudo bom? Eu queria que você continuasse olhando para esse irmão, amém? Reverência à palavra do Senhor. E você olhasse para ele. Olha para o seu irmão, pode olhar. Olha para o seu irmão, olha para o pé dele. Olha para o pé dele. Pergunta assim, você está preparado para tirar o sapato hoje? Porque hoje... Pode repetir, porque hoje é dia de pisar na Terra Santa. Amém. Então espero que seu irmão não tenha chulé, porque é isso que o Senhor nos chama hoje, amém? E eu não sei se todos se lembram, mas hoje, no nosso calendário seria o sábado de aleluia, amém? Nós não podemos esquecer que nós estamos no período de Páscoa, sendo ou não... Essa data é uma data para a gente se lembrar da ressurreição de Cristo. Amém? Quem que quer que Cristo morreu por você? Amém. Então que nessa noite a gente possa aprender como a gente vai fazer valer a pena esse sacrifício. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né? Chega a época de Páscoa, passam vários filmes de Jesus, passam filme de Moisés, você fica... Qual é a ligação? Fazem várias reportagens e aí eu estava vendo uma reportagem que... o repórter ele refazia o caminho da cruz e eu creio em Israel e eu creio que não tem como não se emocionar com isso. Então que nessa noite a gente possa entrar em uma nova dimensão de adoração, em um novo tempo, um tempo de avivamento como esses levitas profetizaram, mas que a gente possa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Um sacrifício que não foi fácil. Poucos, quem que já assistiu a Paixão de Cristo? Creio que poucos não choraram quando assistiram esse filme. Então, que a gente possa valer a pena tudo que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, eu queria te convidar a abrir em Êxodo 3. Quem trouxe a Bíblia? Glória a Deus, né, gente? Tem que representar. Êxodo 3, segundo livro da Bíblia. Amém? Facinho de achar. Amém? Para quem que o Senhor falou que tinha que tirar os sapatos? Você olhou para o sapato do seu irmão, viu se estava bonito. Para quem que o Senhor falou que tinha que tirar os sapatos para pisar na terra? Moisés. Aonde? Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia. Na sarça? Ele pisou em cima da sarça. Qual era o nome do monte? Monte Caleb? Quem falou isso? Monte Horebe, amém? Capítulo 3, Êxodo 3, versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e ampla, para a terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Até aí, amém? Só um minuto, galera.
Amém? Então a gente hoje vai entender o porquê que Deus disse isso para Moisés. Por que Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aqui é a Terra Santa. E também vai entender o que significava tirar as sandálias dos pés. Eu vou explicar um pouco do que acontece nessa passagem. Quem já tinha ouvido falar nessa passagem? Uma passagem conhecida, tem música, a maioria de nós aprende isso quando está na escola dominical. Então, mas hoje eu quero que você entenda isso com uma profundidade muito maior. Amém? A profundidade que um adolescente e um jovem tem que ter do que significa isso. Amém? O que acontecia aqui? Moisés, ele matou um homem quando ele estava no Egito. Moisés, ele era um príncipe do Egito e ele matou um homem quando ele estava no Egito. Então, o que ele fez? Ele seria condenado. Então, ele fugiu para Midian. Ele fugiu para Midian, lá ele se casou. E lá ele estava como um fugitivo. E ele era como um pastor de ovelhas do sogro dele chamado Jetro. Então ele estava lá, apacentando as ovelhas, de boa. Então ele vê um arbusto pegando fogo. E na verdade, hoje, se qualquer um estivesse andando na rua e visse uma árvore pegando fogo, lógico que todo mundo ia fazer um escândalo. Mas para ele isso era comum, no deserto isso era comum. Mas o que foi um espanto para Moisés? Que ele estava vendo uma árvore pegando fogo, mas aquele fogo não se consumia, aquele fogo ele não se apagava. E ele falou, espera aí que tem algo aqui. Então, na Bíblia fala que ele parou e observou isso, que aquilo chamou a atenção dele. Amém? Está todo mundo entendendo? Dá um glória a Deus, então. Glória a Deus direita. Amém. Então, Moisés, ele estava numa vida confortável, vamos dizer assim. Moisés, ele tinha chamado para ser líder de uma nação. Depois, durante a história, a gente vai ver que Moisés, ele se tornou o líder de Israel. Depois a gente vê até na época de Jesus, Moisés era conhecido. Moisés teve um papel muito importante na história de Israel, mas ele estava escondido em Midian. Ele estava numa área confortável. Ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha um emprego, certo? Ele era pastor de ovelhas, ele tinha uma esposa, ele tinha um sogro que cuidava dele, ele estava numa área confortável. Mas aquele não era o chamado para ele. Então, o que Deus fez para tirar Moisés dessa área confortável? Mostrou para ele o sobrenatural. Porque dificilmente o Senhor ia tirar ele dessa área confortável mostrando uma sarça normal. Dificilmente, com algo normal, ia tirar ele desse mundo natural. Então, o que o Senhor faz? Mostra o sobrenatural para ele. Amém? Está todo mundo entendendo? E é como se Deus estivesse convidando Moisés para uma vida nova. É como se Deus estivesse falando, Moisés, sai dessa vida de cuidar de ovelhas, pois eu te chamei para guiar milhares de pessoas para a terra prometida. E você está aí sozinho no meio do deserto cuidando de meia dúzia de ovelhas. E o Senhor, ele tinha um chamado muito grande para Moisés. Então o Senhor, através do sobrenatural, convidou ele para essa vida nova, convidou ele para essa nova dimensão de entendimento de quem era Deus. Quem aqui já viveu algo sobrenatural com o Senhor? Se você não viveu, fique em paz. Hoje você vai viver, amém? Mas quem já viveu alguma experiência sobrenatural com Deus? Algo que você não tem explicação. Já viveu isso? Já viveu? E Moisés, ele foi convidado para viver isso. Pode ter certeza que antes de você começar um ministério, antes de algo na tua geração acontecer, o Senhor, ele vai dar experiências sobrenaturais. O Senhor, ele vai te dar uma visão para que você possa lutar. E com Moisés foi a mesma coisa. Deus não ia falar, você vai lá, cuida de uns negócios lá e tchau. Não. Deus, ele foi e derramou o sobrenatural, para que a partir do momento que acontecesse algo sobrenatural, o ministério de Moisés começasse. Amém? Então pode ter certeza que antes do teu ministério começar, o Senhor vai te dar o sobrenatural. E você pode ter certeza que como um jovem você está na fase de viver o sobrenatural. Na fase que o teu ministério vai começar. E também na fase que a libertação de Israel vai começar. Amém? Que chamado principal que nós temos? É libertar as pessoas que estão perdidas. É como se São José, São Paulo, Brasil, os jovens do mundo fossem essas pessoas que estão presas no Egito. E o Senhor está te falando, sai dessa vida confortável, filho.
Pode sair de Midian, para aí de, ai, meu emprego tá bom, minha família tá boa, tá tudo bom, mas o Senhor, Ele te chama para o sobrenatural. Para que através do início do teu ministério, a libertação da tua geração comece. Quem crê na libertação da nossa geração? Amém? É muito difícil, eu queria compartilhar algo com vocês. Se você não tem isso, que através da minha vida, teu coração ele comece a se agitar com isso. É como se você fosse um representante de Cristo na terra e teu coração estremecesse quando você vê um jovem perdido. Que você não esteja acostumado a ver adolescentes falando de malícia, não. Esse não é o teu costume, esse não é o teu mundo. Que você não esteja acostumado a ver coisas fora da palavra do Senhor, coisas que não exaltem o Senhor não te chamou para se acostumar com isso. Amém? O Senhor, Ele quer te chamar como um transformador, que teu coração não venha compactar com aquilo que é do mundo. Eu não estou falando que você não pode ter amigos, não, fique em paz. Que você não pode entrar no seu Facebook, fique em paz. Mas que você não esteja acostumado com o que é do mundo. E quantas pessoas eu tenho visto acostumadas? Mas eu quero que você se choque ao ouvir algo que não adora a Deus, ao ouvir um palavrão que os teus ouvidos doam, ao ouvir uma música que não exalte o Senhor, fala, nossa, se Jesus voltar agora, eu não vou querer estar falando isso. Você entendeu? Fica sempre pensando, se Jesus voltar agora, o que será que eu vou estar querendo fazer? Então eu queria que teu coração, como um jovem, como um adolescente, ou até você que é mais velho, que teu coração, pois acho que é isso que te faz jovem, essa vontade de mudança, essa vontade de querer mudar o mundo. Uma das coisas mais chocantes que eu já vi foi quando eu estava no 3º colegial, e a gente tinha um grupo, tipo uma célula, um grupo. E então uma amiga minha, eu nem esperava isso, ela subiu no banco da escola, na hora do intervalo, e começou a gritar, eu vou mudar o mundo. Eu quase que fiz assim, não conheço não. Então ela começou a gritar, eu vou mudar o mundo, e isso me mudou. Porque eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, amém? E da mesma forma o Senhor estava chamando Moisés, e da mesma forma o Senhor te chama hoje, amém? O Senhor, Ele tem te chamado essa geração para viver nessa dimensão, para viver numa dimensão que o fogo não se apaga, viver numa dimensão onde o sobrenatural é comum. Ou a gente vê um milagre, nossa, um milagre, devia ser normal o culto que não tem milagre. Amém? É isso que eu quero, que seu coração saia daqui achando estranho não ter um milagre, achando estranho passar um dia sem orar. Amém? Eu queria que, se você quer receber isso, se você levantasse a sua mão, amém? Se você pulou muito louvor, está cansado, levanta a tua mão. E se de todo o coração você deseja começar a viver essa vida baseada no sobrenatural, você repetisse assim comigo: eu tenho fé e quero a partir de hoje ver e viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu. Declara com força: aquilo que jamais subiu ao coração do homem é o que eu vou experimentar com Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Isso é bíblico, irmãos. Isso não é uma super palavra profética que eu recebi, não. Quem dera. Isso é Bíblia. Está no livro aos Coríntios. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu e aquilo que jamais subiu ao coração do homem. Sabe o que quer dizer aquilo que jamais subiu ao coração do homem? É aquilo que nenhum homem imaginou. Aquele projeto, aquela visão missionária, é aquela voz, é aquela intercessão, é aquela pregação, é aquele grupo de jovens, é aquela igreja que nunca se viu. É isso que o Senhor tem preparado para essa geração. Então não esteja acostumado com o que tem hoje, com o que tem ao natural. Amém? Saia daqui cheio de sonhos e comece a sonhar. Nossa, mas eu nunca vi isso. Amém. É isso que o Senhor quer. Nossa, mas eu nunca vi, é muito estranho isso. Amém. Recebe, se o Senhor está te dando isso, recebe. Amém? E para que você viva o sobrenatural, creio que a primeira coisa é ter fé. Amém?
creio que a primeira coisa é entender que certas coisas estão além do nosso entendimento. Pode ter certeza que nada aconteceria se Moisés não tivesse fé. Amém? Eu vou compartilhar algo que aconteceu esses dias que eu achei muito engraçado. Eu estava no meu trabalho e eu tinha uma amiga que também era cristã. Amém? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ligado? Ó, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou falar assim, tá todo mundo ligado? Vocês dão uma palma, só uma palma. Tá todo mundo ligado? Glória a Deus. Então, eu estava no trabalho, e aí então no intervalinho do trabalho estava eu e uma amiga cristã, e a gente começou a evangelizar um amigo nosso que não era cristão. Se liga. Aí tá naquela coisa, né? A gente batendo com fé, ele rebatendo com ciência. Gente de faculdade adora essas coisas, né? Ciência, razão, dúvida. Você ainda não entrou na faculdade, você pode ter certeza que vão chegar até você com essas ideias. Então a gente estava nesse impasse, a gente dando argumentos cristãos e ele dando argumentos não cristãos. Ele não acreditava no Senhor e a gente rebatendo com a fé, ele batendo com a razão, ele batendo com a ciência, a gente falando de Jesus. E aí eu já, Espírito Santo, eu não sei mais o que dizer para esse cara. E a gente rebatendo, rebate, ele criticando a igreja, criticando Deus. Glória a Deus, Beck. Amém. Então, continuando. A gente estava pregando para esse rapaz. Então o Espírito Santo soprou no meu ouvido, que eu já estava, Deus, eu não sei mais o que falar para ele de argumento. Ele não acredita na Bíblia, ele não acredita em Deus. O que eu vou falar? O máximo que eu vou fazer é orar por ele. Então Deus falou, fala do meu sobrenatural para ele. Aí eu falei, peraí, a gente está cheio de argumentos, mas eu vou te dar um argumento agora. Aí eu falei, você acredita em milagres? Aí ele, então, porque eu já vi gente de cadeira de roda andando, porque Deus curou. Aí a menina que estava do meu lado, que também era crente, ela falou, então, eu tinha uma doença crônica, uma doença que ia me acompanhar para o resto da minha vida. E eu fui curada. Aí ele, mas você tem os atestados médicos que diziam que você tinha essa doença? Ela, tenho. E meu tio pastor orou por mim e eu fui curada. Eu falei, então, Luiz, o que você tem a dizer sobre o sobrenatural? Ele não tinha resposta. Então, quando a gente coloca o sobrenatural do Senhor, não há resposta. Porque não há entendimento humano. Ele não tinha nada para me rebater. A ciência dele não podia rebater o que o Espírito Santo agia. A técnica dele, a tecnologia, nada. Nada está possível quando você coloca o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Então, para a gente começar a perceber o sobrenatural do Senhor, você vai ter que ter olhos espirituais. Amém? Porque você vai ter que começar a perceber o Senhor nas coisas, você vai ter que começar a perceber a ação do Senhor nas coisas, e você vai ter que, algumas horas na tua vida, falar, não, pode parar que Deus está na parada. Pera aí que Deus está na parada. Amém? Olha para o seu irmão e fala, pode parar. Não, mas pode falar com ginga assim, né? Pode parar que Deus está na parada. Amém? Deus, você vai ter que perceber o Senhor. Porque às vezes a pessoa pode falar, ai, mas eu não vejo sobrenatural. Ai, mas eu não falo em línguas igual a irmã. Ai, mas eu não canto igual os irmãos do louvor, então eu não vejo o sobrenatural do Senhor. Acho que às vezes a gente precisa começar a perceber mais o Senhor. E começar a perceber mais o sobrenatural do Senhor. Amém? Então, às vezes, o sobrenatural de Deus vai estar escondido. Você só vai precisar de fazer isso e começar a perceber. Às vezes, o sobrenatural do Senhor vai estar no conselho dos teus pais, dos teus líderes, dos teus pastores. Às vezes, a super sarça ardente vai estar, às vezes, no local do teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. O Senhor vai estar te pedindo para agir nesse lugar. Amém? O Senhor ele vai colocar coisas que estão no teu contexto. Amém? Então, eu queria te convidar a refletir qual área será que não está faltando Deus fazer um rebuliço? Qual área será que não está faltando o Senhor mexer? Amém? Queria te convidar você a fechar os seus olhos. Fique em paz, o culto ainda não acabou. Feche os teus olhos. É o teu momento com o Senhor, amém? Eu queria que você parasse para refletir em qual área que o Senhor ainda não mexeu.
Aqui nós temos muitos adolescentes, mas nós também temos adultos, pessoas mais velhas. Qual área será que você não entregou totalmente ao Senhor? Fecha os teus olhos, é o teu momento. Se você não quer ter esse momento com o Senhor, só está perdendo. Qual área será que está faltando o toque do sobrenatural do Senhor? Será que você já tem evangelizado nas ruas? No ônibus? Já tem evangelizado no ônibus? Será que está faltando um pouco da ação do sobrenatural do Senhor na tua família? Então eu queria que você refletisse por um tempo aonde está faltando a mão do Senhor. E onde está faltando perceber a sarça ardente na tua vida. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco nesse momento. Amém? O Espírito Santo tocou teu coração em alguma coisa? Alguma coisa que ele ainda não mexeu? Porque às vezes o Senhor, ele está na porta da tua casa, na porta do teu coração. E você ainda não percebeu ele. Amém? Às vezes o passo para você começar a desfrutar das maravilhas e dos milagres do Senhor está na tua frente. Está à frente da tua cara, está aqui, ó. Está na Bíblia. E você ainda não tem desfrutado disso. Amém? Quem quer desfrutar desse sobrenatural? Amém? Que nós possamos ser movidos pelo sobrenatural. Amém? E seguindo o texto do capítulo 3 de Êxodo. Depois que Moisés ele percebeu que algo sobrenatural estava se iniciando na vida dele, ele viu que algo estava acontecendo, algo que não era normal. Então, o Senhor bradou: Moisés, Moisés. Eu tinha uns amigos que falavam que quando uma pessoa fala 2 vezes o nome dela, é que ela gosta, sabe? Sabe aquela avó que fala, fulana, fulana? Eu não sei, mas isso aconteceu comigo. Então Deus falou assim, através da sarça para Moisés. Moisés, Moisés. E de prontidão Moisés falou, eis-me aqui. Amém? E o Senhor também me mostrou que muitas pessoas nessa noite precisavam de um avivamento no seu chamado. Precisavam de um avivamento no teu ministério. Ou às vezes, sabe daquele estralo que você começa a exercer teu ministério? Porque não adianta ter palavra profética se você não exerce teu ministério. Você chegar nos céus, ai Deus, então, eu tive uma profecia, então. Aí eu fiquei 30 anos com essa profecia, viu Deus? Uma profecia maravilhosa. Aí Deus fala, você vai chegar no céu com uma profecia para o Senhor? Ele já sabe a profecia, viu gente? Foi Ele que te deu a profecia, Ele já sabe a profecia que está sobre você. Agora, o que céus e terra querem ver é você começar a exercer teu chamado, amém? É você não ter medo de dizer, eis-me aqui. Porque de gente que tem palavra profética, você vai numa balada, vai evangelizar na porta de uma balada, você vai ver umas 20 pessoas. Ai, eu tinha um chamado de levita, mas eu me desviei. E tem gente dentro da igreja que está igual gente na balada. Então, eu tinha uma palavra profética quando eu tinha 15 anos. A pessoa tem 40 anos. Quando eu tinha 15 anos, Deus disse que eu tinha um chamado. E o que você fez? Nada. Amém? Deus, quando Ele te dá uma palavra profética, Ele já desencadeia algo no céu para que você comece a exercer. Ele já te fez com todos os dons necessários para que você seja quem você precisa ser no final da tua vida. E da mesma forma foi com Moisés. Amém? O Senhor, Ele quer avivar o teu chamado. Então não tenha medo de dizer, eis-me aqui, Senhor. Não tenha medo de dizer, aqui estou disponível à tua obra. Não preciso olhar para as tuas capacidades. Porque até os homens e mulheres mais tops, sei lá, todo mundo tem uns referenciais. E até os homens e mulheres que a gente fala, os nossos pastores, aqueles homens e mulheres que falam, não, esse cara é demais. Não, essa mulher prega muito, meu. Sabe, eu tenho esses referenciais. Eu tenho um grupo de pessoas, ou um grupo de pregadores, às vezes eu nem conheço, às vezes são americanos, às vezes já morreu. Mas sabe, eu olho para esses caras e falo, não, esses caras são muito tops. São demais. E até essas pessoas falam, não, esse cara é demais.
Esse pregador é muito top. Me desculpem a mania de falar top. Mas top é muito top. Pensa no cara mais louco. Você fala, não, esse cara é muito de Deus. Ah, não, esse cara é muito de Deus. Até esse cara mais de Deus que você conhece, ele só foi levantado pela misericórdia e pela graça do Senhor. Então, eu não quero que você olhe para as tuas capacidades, mas que você olhe para aquele que te capacita. Amém? Que você possa olhar para o Senhor que te capacita. Porque talvez Moisés não estava olhando para isso. Amém? Moisés, ele estava olhando para as circunstâncias, até porque ele fala que ele era gago. Ai não, Deus, eu sou gago, eu não posso fazer nada disso. Eu queria que você, quem ficou com a Bíblia aberta? Vocês ficaram com a Bíblia? Glória a Deus. Olhassem para outra página e lessem comigo o capítulo 4, versículo 12, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre chamado. Amém? Amém? Capítulo 4, versículo 10. Êxodo 4, 10. Amém? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Amém? Eu vou te falar um pouco do que estava acontecendo. Deus chamou Moisés. Aí Moisés falou, e Deus falou: eu sou contigo, Moisés. Aí Moisés falou: ah, Deus, mas eu acho que eles não vão acreditar em mim. Então o Senhor falou: tá bom, vou te dar um sinal. Joga a tua vara no chão. Aí a vara virou uma cobra. Aí ele pega ela pelo rabo, virou uma vara de novo. Esse é o primeiro sinal. Então Deus diz: se eles continuarem não acreditando, pega, coloca a tua mão aqui e tira. Aí a mão dele ficou cheia de doença de pele, tipo lepra. Coloca a mão de novo, a mão dele ficou normal. Esse é o segundo sinal. E se ainda não acreditarem em você, você pega um pouco da água do Nilo, joga no chão e o rio Nilo vai ficar cheio de sangue. E Moisés, depois de ver a mão dele ficar leprosa e desvoltar, depois de ver tudo isso, depois de ver uma sarça falando com ele, falou: Deus, mas eu não sei falar direito, eu não sou eloquente, eu não... Alguns dizem que Moisés era gago, eu não falo muito bem. Então Deus dá um mega cajado em Moisés, dá uma cortada em Moisés, e Deus fala assim: não fui eu que te fiz assim, não fui eu que te fiz, fique em paz que eu vou te ensinar a falar. E mesmo assim, Moisés continuou falando: chama outro no meu lugar, chama outro, põe outro. E Deus falando: não, Moisés, é você, Moisés. Moisés, eu escolhi você como meu libertador de Israel. Eu vou te ensinar a falar bem, calma, com o tempo. Você vai falando cada vez melhor. E Moisés continuou insistindo que ele não conseguia e que ele não tinha capacidade. Ele não olhou para o Deus que capacitava, mas ele olhou para as capacidades dele. Então, aconteceu a vontade permissiva do Senhor. A vontade boa, perfeita e agradável era que só Moisés liderasse. Então Deus falou: olha, Moisés, Deus se irou com Moisés, aqui na Bíblia fala isso. Deus falou: olha, Moisés, você está enchendo o saco que você não tem capacidade? Então tá bom, então quem vai falar é Arão. Então o Senhor disse: eu vou te dar a mensagem, você vai passar a mensagem para Arão. Mas não era isso que Deus tinha preparado. Deus tinha preparado Moisés para falar. E é uma coisa que várias vezes eu uso quando eu vou aconselhar alguma amiga, quando eu vou aconselhar alguma pessoa. Não deixa passar o tempo da visitação. Não deixa Deus colocar outro líder no teu lugar, pois o Senhor te chamou para liderar. Não deixa, não deixa, pois foi isso que aconteceu. Moisés ficou fazendo doce. Ai, mas eu não sei falar direito. Ai, Deus. E Deus falando: fique em paz, eu sou contigo. No primeiro fique em paz, ele já deveria ter ficado quieto e confiado no Senhor. Mas aí ele ficou fazendo doce. Deus falou: então tá bom, então eu vou chamar Arão. Então, o que eu posso te aconselhar
é para que tanto você como eu, porque eu tomei uns cajados nessa palavra incrível, mas que tanto você como eu não deixasse passar o tempo da visitação. E que o Senhor, misericórdia, para que o Senhor não escolha outra pessoa para exercer teu ministério.